Olá, meus queridos irmãos, amigos, vocês que têm nos acompanhado aí nas redes sociais. Nós estamos, dando sequência ao nosso estudo no Evangelho de Marcos e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia neste Evangelho de Marcos, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 29 até o versículo 32. Marcos 1, de 29 a 32 diz assim: Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Hoje nós vamos falar sobre Jesus, a igreja que devemos ser. Começaremos nesta mensagem recapitulando o que nós falamos anteriormente, no texto anterior. Jesus, ele havia chegado em Cafarnaum. No versículo 21, nós vemos essa chegada de Jesus em Cafarnaum. Esta cidade, é uma cidade que se localizava no litoral noroeste do Mar da Galileia. Dali vieram 3 dos discípulos de Jesus, desta cidade. E nesta passagem, nós vemos Marcos fazer menção à casa de Pedro. E é bem provável que ele e seu irmão André tivessem se mudado para essa cidade, provenientes da cidade de Betsaida, que era bem próximo ali de Cafarnaum. Ao falar, da sogra de Pedro, acredita-se também que o apóstolo era casado, o que posteriormente, é confirmado pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, onde Paulo escreve o seguinte: Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? O fato deste evangelho apresentar muitos detalhes pessoais envolvendo Pedro leva a uma antiga crença de que Marcos apresenta, um relatório da pregação e das memórias deste apóstolo. Após chegar na cidade, Jesus ele entra na sinagoga. Ali ele ensina, versículo 22, e expulsa um demônio, versículo 25, e em seguida vai à casa de Pedro, versículo 29, provavelmente para se alimentar, pois este era o costume dos judeus logo após, o término do sábado, versículo 32. Chegando lá, Jesus é avisado do estado físico da sogra de Pedro. Então, partindo deste ponto do texto, e analisando nessa postura de Jesus nestes versículos que nós acabamos de ler, nós vamos destacar aqui alguns princípios importantes dentro da vida de Jesus que nos mostram a igreja que devemos ser. Baseado nas atitudes de Jesus, nós vamos ver o tipo de igreja que ele gostaria que nós fôssemos. Primeiro, eu quero apresentar para vocês o seguinte: Jesus ele demonstra interesse pelas pessoas. Então, quando nós falamos da igreja que devemos ser, baseado na vida de Jesus, nós precisamos ter interesse pelas pessoas. Versículo em questão diz o seguinte: Então ele se aproximou dela. Quando nós olhamos aqui no versículo 31, nós vemos que Jesus ele se aproxima da sogra de Pedro ao falarem para ele sobre a situação dela. Ao observar a vida e as ações de Jesus, é evidente seu interesse por pessoas, principalmente aquelas em situação especial e diferenciada, como as consideradas impuras, endemoniadas e doentes. Basta seguir, lendo o Evangelho de Marcos para perceber isso de forma clara. Quer ver?
Exemplo, verso 40 e 41. Vai lá para frente na sua Bíblia. Um leproso aproximou-se dele e suplicou de joelhos: Se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Então, acredita-se que a predileção de Jesus por essas pessoas, por esse tipo de gente, tinha a ver com o estado de exclusão social em que elas se encontravam. Por exemplo, segundo a lei mosaica, uma pessoa impura, ela poderia tornar impura uma pessoa pura. Ficou meio complexo, né? Mas é assim, se uma pessoa considerada impura na lei judaica e ela trafegasse no meio das demais pessoas que eram consideradas puras pela sociedade ou que não tivesse nenhum problema físico, doença, algo desse tipo, e ela esbarrasse ou encostasse nessa pessoa, esta outra pessoa poderia se tornar impura como aquela que era considerada impura, que estava ou doente, ou em adultério, ou menstruada, ou em situações assim, segundo a lei de Moisés. Para que isso não acontecesse, era necessário então evitar que esse tipo de gente circulasse no meio do povo, para não tocar ou esbarrar em outra pessoa. Percebe-se então que Jesus sempre esteve preocupado com a exclusão social existente em seu tempo e que ele desejava quebrar essa barreira, quebrar esse estado de segregação social que existia. Portanto, ele teve compaixão e se aproximou de quem sofria, como descrito pelo evangelista Mateus, lá em Mateus capítulo 9, versículo 36, quando ele diz: Ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Qual tem sido o sentimento no seu coração? Essa é a pergunta que eu te faço. Qual tem sido o sentimento no seu coração ao olhar para o mundo de hoje, cada vez mais perdido nas trevas do pecado, cada vez mais degradado, sem moral, sem ética, vagando sem rumo e sem direção, mundo doente física e espiritualmente, carente de amor e de esperança, mundo sem perspectiva e sem valores, ou melhor, com valores distorcidos ou inexistentes. Qual tem sido o sentimento do seu coração ao olhar para esse tipo de gente que nós encontramos hoje em nosso dia a dia? Jesus se interessa por pessoas assim. Jesus olhava para esse tipo de gente com compaixão, como pessoas vagando sem ter um pastor, sem ter um guia, sem ter alguém que as conduza. Portanto, a igreja também precisa se interessar pelas pessoas, por esse tipo de pessoa, pelos seus problemas, esforçando-se diariamente para se aproximar delas como Jesus fez. Segundo ponto importante que nós destacamos no texto, Jesus ele apresenta empatia pelas pessoas através do amor e serviços práticos. Exemplo, Jesus toma a sogra de Pedro pela mão e a ajuda a levantar-se. Algo importante a ser destacado na postura de Jesus e que nos chama a atenção é a forma como ele curava. Ele simplesmente se aproximava e tocava as pessoas. Isso vai contra todas as determinações exigentes em sua época sobre a aproximação de uma pessoa impura, como eu disse, descrito na lei de Moisés. Jesus não falou palavra alguma para curar a sogra de Pedro. Simplesmente tomou-a pela mão. Os simples gestos de pegar na mão, abraçar, ouvir, dispensar tempo a alguém
revelam empatia e podem fazer a diferença no estado emocional, físico e espiritual de uma pessoa. Jesus sabia o que estava fazendo. Quantas vezes você tem negligenciado dar um abraço, um aperto de mão, um beijo, atenção a uma pessoa que tanto está carecendo? Neste mundo corrido, sem tempo e cheio de atividades, tem sido cada vez mais difícil perceber as necessidades das pessoas à nossa volta. Quanto mais tentar ajudá-las nessas necessidades. Nós estamos cheios de redes sociais, repletas de seguidores, que muitas vezes nem nos conhecem pessoalmente, nem sabem quem somos. Mas a nossa competição é para ver quem tem mais seguidores. Mas e as pessoas que estão ao nosso lado? Como temos tratado essas pessoas? Por isso, a igreja precisa apresentar empatia para com essas pessoas e suas necessidades, exercitando o amor através de gestos e serviços práticos diários, como Jesus fez. Nós precisamos amar as pessoas não só mais de palavras, mas de gestos. Quantas pessoas eu já vi chorando pelo simples fato de receber um abraço? Jesus sabia tanto disso que ele tocava nas pessoas, porque o toque das nossas mãos tem poder. Terceiro ponto importante que nós precisamos perceber aqui, nós precisamos ver na vida de Jesus, é que quando Jesus agia dessa maneira, as pessoas respondiam a Jesus através de ações práticas também. Exemplo, assim que Jesus tocou naquela mulher, diz o texto que a febre a deixou, ela foi curada, física e espiritualmente. E diz o texto que esta mulher se levantou e começou a servir Jesus. O registro de muitas curas demonstra não apenas a autoridade que Jesus tinha sobre essas doenças, mas também sua grande compaixão pelos carentes. Veja no capítulo 1, versículos 29 a 34, nós vemos que no final do texto, 32 em diante, diz: ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. Olha quantas pessoas ficaram ali em cima de Jesus. Quanto tempo Jesus gastou com aquelas pessoas? E algo importante de se destacar é de que Jesus ele cura o corpo, mas também a alma destas pessoas. Ele restaura o físico e aprimora a alma para o serviço espiritual. Liberta os homens dos males e empecilhos físicos e obtém vitórias contínuas sobre as forças do mal. Na cruz encontramos poder sobre o reino das trevas. Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz: tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Marcos ele inclui aqui esta parte do texto com a finalidade de assegurar que a cura da sogra de Pedro tanto foi completa quanto foi permanente. Quando a igreja age na vida das pessoas como Jesus agiu, o resultado a essa ação é imediato. Vidas são transformadas, pessoas são curadas e libertas, e o reino de Deus se expande sobre a face da terra. Pois em gratidão, estas pessoas se dispõem no serviço do Senhor Jesus. Elas se colocam à disposição do Mestre. Elas, em forma de gratidão, elas se consagram ao Senhor. E elas querem fazer algo para Jesus. Portanto,
A igreja que segue o exemplo de Jesus, que pratica essas coisas, é uma igreja que colhe frutos para a eternidade. É uma igreja que vai ver sua membresia crescer. É uma igreja que vai ver a sociedade sendo impactada pelas suas ações, pelo seu amor prático, pela sua vivência do Evangelho. Lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, Jesus fala que nós seremos conhecidos se nós amarmos uns aos outros. Nós seremos reconhecidos como discípulos dele se nos amarmos uns aos outros. E eu quero concluir esta mensagem, então, dizendo o seguinte: eram os milagres de Jesus que atraíam as multidões. É verdade. E Henry Halley, ele diz o seguinte: a luz da compaixão divina pela humanidade sofredora já começara a raiar. Quando a igreja age na sociedade, demonstrando o amor prático de Cristo Jesus, a luz da compaixão divina pela humanidade sofredora começa a raiar. Como ela começou a raiar na vida de Jesus e no ministério de Jesus naquele momento em que ele começou a curar e a libertar pessoas, ela também pode brilhar e raiar em nossa vida, em nossa igreja, se começarmos a agir assim também na vida das pessoas. Esta sessão do Evangelho oferece o primeiro indício de um conflito silencioso entre o servo de Deus e as forças do mal. Sabe por quê? Porque os demônios, eles queriam anunciar o Evangelho. Mas a intenção deles era fazer com que este Evangelho tivesse a sua imagem denegrida. Mas Jesus os impede, porque Jesus sabia qual era a intenção do coração daqueles demônios. Mas eu e você, nós precisamos anunciar e propagar este Evangelho do Reino. Nós precisamos mostrar que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo liberta, que só Jesus Cristo é vida, que só Jesus Cristo é a verdade, que só Jesus Cristo é o caminho que leva a Deus. E aí? Será que você quer ser a igreja que Jesus deseja que você seja? Será que nós somos a igreja que Jesus deseja que nós sejamos? É provável, meus irmãos, que Jesus desejasse primeiro demonstrar por palavras e ações o tipo de Messias que era, em contraposição às crenças populares, antes de se declarar publicamente. Por isso, hoje é o contrário. Hoje nós precisamos declarar publicamente as crenças contra as posições populares. Esta é a igreja que Jesus deseja que nós sejamos. Aquela igreja que está lá em Atos 2:47, a igreja que cai na simpatia do povo e que o Senhor, agraciado disso, faz com que a igreja seja aumentada, com que ela cresça diante da sociedade, diante dos homens. Que você seja a igreja que Cristo quer que você seja no mundo de hoje. Que Deus nos abençoe.